Esse é um ano de muita reconstrução para todos nós. E eu quero convidar você para falarmos um pouquinho sobre a reconstrução espiritual à mesa do Senhor, já que hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E para isso, eu quero dar continuidade àquilo que falei na virada, que foi através do livro de Neemias, no capítulo 2, versos 17 e 18, e logo depois, 1 Coríntios, capítulo 11, 23 e 26. Então, Neemias, capítulo 2, verso 17 e 18. Estou vendo aqui alguns rostos abençoadores chegando de volta, né? Chegando aí nesse 1 de janeiro, que bênção. Neemias 2, capítulo 17 e 18, diz assim: Então lhes disse: Vedes, vós a miséria que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais como o próprio. E disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Coríntios, capítulo 1, verso 11, 23, 26. Você que está nos visitando, pode ser acompanhado por alguém da igreja que deve desejar sair do seu lugar para oferecer a leitura nesta hora. Obrigado, você que está aqui conosco, fazendo essa visita, viu? Sejam bem-vindos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Ela é vida. E suplicamos que essa palavra se transforme como, ó Deus, algo aquecedor, que aquece o nosso coração. Que essa palavra, Senhor, direcione, que essa palavra fale conosco, porque tu sabes que carecemos de ouvir a tua voz. Repreendemos, Pai, toda obra contrária à tua palavra. Te bendizemos, adorando-te, Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí, iniciando então o primeiro domingo de 2026 e também participamos da ceia do Senhor. É uma oportunidade muito grande nesse início de domingo nós fazermos uma autoavaliação. Mas a oportunidade que Deus nos dá é para fazermos avaliação e buscarmos restauração. Porque não adianta fazer uma avaliação se a gente não busca a restauração. A gente precisa ir além de uma simples mudança no calendário. O cenário que Neemias estava vivendo, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas. Eles estavam passando por uma vergonha, o próprio. Mas Neemias, ele, embora estivesse vendo a situação do povo, ele não paralisou. Mas ele entendeu uma coisa muito importante, de que antes de levantar pedras para a construção do muro, era preciso também levantar a disposição do povo. Porque o que seria? Apenas pedras sem a disposição do povo para trabalhar. A reconstrução espiritual à mesa do Senhor é um desafio nosso, interno. O chamado de Deus para hoje, para agora, para esse momento, não é pensando tão somente nas questões externas. Mas nesta noite eu quero te convidar para que você possa pensar em algumas ruínas de 2025. Está pertinho. Identificar como é que a sua vida espiritual está chegando até 2026, nesse primeiro domingo. Pensar como que você, enquanto família, está chegando em 2026. Pensar em como a sua atuação ministerial está sendo vivida até o momento.
Porque quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Nós estamos identificando quais são as portas queimadas, às vezes pela negligência e às vezes pelo pecado. Então, nesta noite, antes de participarmos da ceia, eu quero fazer um convite para você. Quais são as portas que estão queimadas? Quais são os muros que estão derribados? Eu fiquei pensando que ninguém constrói ou reconstrói o futuro sem ter um bom fundamento. Ninguém constrói uma casa sem ter um bom fundamento. E então, se nós queremos, então, um novo ano, sentamos à mesa para renovar as nossas forças, para tratar as nossas feridas, para restabelecer novas alianças com esse que é o dono do universo. E aí há uma convocação, compreendendo que a ceia nos capacita a levantar das cinzas, fortalecer as nossas mãos para o trabalho da qual Deus nos chama. Eu quero compartilhar nessa noite, a partir de Neemias e a partir do momento da ceia, alguns desafios que creio eu ser importantes para nós encararmos 2026. E a primeira é reconhecer justamente a nossa realidade. O texto diz assim no versículo 17: vede vós a miséria que estamos. Neemias, é interessante, irmãos, ele não nega o problema. Ele olha a situação e o novo ano não começa com a ilusão, mas deve começar com uma palavra chamada discernimento. Discernimento é aquilo que nós precisamos sair daqui hoje para termos uma ação feliz, abençoadora e clara do projeto de Deus para a nossa vida. Quando eu falo de discernir, é separar para a gente julgar. Essa que é a ideia da palavra discernir. Para reconstruir 2026, não basta olhar para as ruínas, é preciso discernimento. Para separar o que deve ser jogado fora, aquilo que é entulho, e do que deve ser apropriado e restaurado por nós. Então, discernir é você olhar o momento que você está e você vai então dizer assim: isso aqui é entulho, não presta. Isso aqui eu posso aproveitar. Quando a gente participa da ceia, é esse desafio. Reconhecer as ruínas antes de sentar à mesa, antes de participar da ceia. Paulo nos chama a olhar para as ruínas do coração da gente. E ele disse assim, né? É um chamado à reconstrução. Quando participamos da ceia, irmãos, não é para a gente encobrir as falhas, mas é para tratar. Tem muita gente que chega na ceia, agora eu vou pedir perdão para Deus. E tem que pedir mesmo, porque a Bíblia nos chama a examinar o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois vem provar a ceia. Esse é o desafio da Bíblia, mas a Bíblia não fala só para a gente ficar olhando para o texto bíblico, sem que a gente tome alguma atitude de profunda mudança. Não se toma a ceia para encobrir falhas, mas para tratar as falhas. A ceia do Senhor é um chamado para uma reconstrução interior. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós somos desafiados, sabe para quê? Para a mudança interior. Quando nós nos voltamos aqui, a ceia é um chamado para reconstruir o nosso interior. Mas a segunda lição, que a gente aprende com Neemias, que Neemias, ele diz assim: vinde, pois, e reedifiquemos. Ou seja, ele chama a comunidade dele a um compromisso. Qual é esse compromisso? Neemias chama para que não só ele trabalhe, mas toda a comunidade esteja trabalhando. A obra começa com um convite coletivo. Neemias fala assim: edifiquemos, todos nós, juntos. Não é o trabalho para Neemias apenas. Não é a terceirização do trabalho. Cada pessoa, cada membro deve fazer parte dessa reconstrução. Todo cristão é ou não é um missionário. E segundo Spurgeon, ele diz que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Você precisa ser instrumento de Deus ou você não é nada. Eu achei interessante quando eu estava estudando o texto, esse moço,
Ele disse assim: eu vou ser um missionário ou vou ser um impostor? A minha pergunta para você é um missionário ou você é um impostor? Na ceia, o convite à reconstrução acontece, sabe aonde? Na comunhão. É na ceia que a gente demonstra a nossa unidade. É na ceia é que nós pensamos coletivamente. É na ceia que nós eliminamos aquela individualidade. É na ceia que nos tornamos uma igreja forte. A verdade, irmãos, é que Deus não restaura muros com gente dividida. Eu não conheço nenhuma família dividida que foi de fato para frente. Você conhece? Eu não conheço. Nenhuma família. Uma família dividida enfraquece. Um ambiente de trabalho dividido, sabe o que acontece? Ele enfraquece. Uma igreja dividida, sabe o que acontece? Ela enfraquece. A ceia é a oportunidade da gente dizer assim: nós queremos ficar juntos, mesmo que os ventos venham, mesmo que a crise se estabeleça, mesmo que a gente tenha dificuldade diante dela. Eu estava hoje no Atalaia, e a gente vai ficando um pouquinho mais velho. O velho repete muita história, não é não, gente? Vamos falar a verdade. Não sei você, mas a gente vai chegando nos 60 anos, a gente conta história hoje, aí quando passa daqui uns dias você conta a história de novo. Não, quem já passou dos 50, está chegando nos 60, sabe do que eu estou falando, e os mais jovens também, né? De vez em quando estão ouvindo as minhas histórias de novo. Mas não tem problema. Eu me lembrei hoje do meu love com a Cátia Aparecida dos Santos. Depois de 34 anos de casamento, eu me lembrei quando eu fui para estudar teologia em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, eu cheguei e marquei o casamento. Eu ia estudar teologia em janeiro. Quando foi por volta de novembro, eu marquei o meu casamento para julho. E eu não tinha nem casa e nem emprego. Tinha a Cátia Aparecida. Essa mulher linda aí. Tinha a Cátia Aparecida. E chegou janeiro, eu estava desempregado. Fevereiro, desempregado. E ia aproximando e eu dizia assim: e agora, né? Já marquei o casamento para julho. Deus abriu uma porta e depois de bater tantas portas, eu comecei e achei um emprego que foi realmente um milagre de Deus para mim. Eu havia me formado em ciências sociais e estava procurando um emprego como professor. E cheguei, e rodei, e cidade grande, você sabe que até para procurar emprego naquela época era difícil, porque não tem WhatsApp, né? Você tinha que ter dinheiro para você ir na escola, para você ver se era possível. Os critérios eram diferentes dos critérios de hoje, há mais de 30 anos atrás. E consegui um emprego de uma forma milagrosa. Mas não é sobre esse emprego que eu quero falar em si, porque aconteceu um episódio comigo, eu fiz todo o exame que deveria fazer físico, dei entrar na documentação na Secretaria de Saúde, de Educação, Secretaria de Educação, e dando entrada, no final de semana, eu fui jogar bola. Não era com esse atleta aqui, não, né? E fui jogar bola, e lá, eu jogando com os pastores, né? Um pastor me deu um chute na canela aqui, eu sei que eu tive uma ruptura aqui do tendão de Aquiles. Eu volto para casa, mancando, né? Arrastando, não sabia que era isso, e muitas dores, não conseguia sair de casa, mas eu precisava de ter a assinatura do médico, para que o médico pudesse dizer assim: não, esse moço está apto para lecionar. E aí estava a crise. Eu precisava ir ao médico. E a dificuldade, desempregado, sem dinheiro, machucado. E aí eu disse assim, eu procurei um irmão da nossa igreja metodista numa cidade próxima, num bairro próximo, que era Venda Nova, e pedi, então, você poderia me levar, cobrar um valor? E ele me cobrou um valor de frete, irmãos. E quem está desempregado? Quem não tem dinheiro?
Como é que você paga o valor de um frete para o cara te levar no médico? O que acontece? Eu não consegui pagar o dinheiro e não tinha como ir porque a grana estava curta. Eu não tinha recebido nada ainda do Estado. Estava no processo de entrada. E olha a dificuldade que foi. O médico, a gente conseguiu falar com o médico, e aí a pergunta era, eu não consigo ir aí, porque a dor era intensa, e a forma também, depois que todo o processo se configurou, ficou difícil de eu sair de casa da forma que eu estava. E aí a Cátia Aparecida, onde entra a Cátia Aparecida? Ela pegou os documentos, foi lá no médico e pediu o médico, assina para o meu marido. Contou a situação que a gente estava, por que eu não tinha ido, e o médico disse assim, e se a senhora estiver mentindo para mim? Resumindo a história, a Cátia Aparecida voltou com os documentos assinados pelo médico, e aí então eu consegui continuar enfermo e continuar recebendo pelo Estado. E eu fiquei falando hoje pela manhã, como é importante a gente estar junto. Porque quando a gente fala de unidade, a gente não fala de ausência de problema. Porque na nossa cabeça, em alguns momentos, é assim, nós somos unidos e não temos problemas. Isso não é verdade. Pode ser que até em algum momento você viva isso. Não temos problemas. Passou as crises. Mas unidade não significa ausência de problemas. A unidade significa unidade em propósito. Quando a gente se une em propósito, a gente vence as crises. Não tem como vencer crise se não há unidade de propósito, irmãos. Então, nós precisamos entender que Deus não restaura muros com gente dividida. Deus não restaura relacionamentos se houver divisão, mas se houver propósito, Deus tem interesse em transformar as portas que são queimadas, as portas que são destruídas, os muros que foram destruídos, em novos muros. Eu falei sobre, nessa virada, eu falei sobre sabotadores, novamente, segundo sermão que eu falei sobre sabotadores. Se tem sabotador para impedir a reconstrução, nós nunca vamos ficar livres dos sabotadores, eles sempre vão estar querendo tirar a gente do foco. Mesmo porque João 10:10 diz, o ladrão vem para quê? Roubar. E eu disse na virada, de que da mesma forma que a gente se segura com as promessas de Deus, e 2026 a gente encara e vai dizer assim, Deus vai se revelar com promessa, o Satanás também tem projeto para destruir, que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Se Deus está trabalhando para que você prospere, para que você seja abençoado, para que você, na verdade, cumpra aquilo que Deus deseja, Satanás também tem projetos para destruir a sua vida, a sua história, a sua família e a sua espiritualidade. Sabotadores, nós vamos conviver com eles sempre. Mas o grande desafio para nós, sabe qual é? É o de estarmos unidos em propósito. Porque quando nós estamos unidos em propósito, não tem problema de vir sabotagem. A gente supera. A gente vai junto. O maior inimigo da reconstrução não é quem ataca o muro por fora, mas o desânimo que tenta paralisar quem segura a ferramenta por dentro. Esse é, na maior, o maior inimigo da reconstrução. Não é quem vem atacando por fora, mas é quem na verdade, é o desânimo. Essa é a maior ferramenta que Satanás usa para impedir que os projetos de Deus aconteçam conosco. Porque, pensa comigo, se essa ferramenta funcionar, a ferramenta do desânimo funcionar, não precisa de mais nada.
A ferramenta do desânimo é o suficiente para nos impedir de orar. A ferramenta do desânimo é o suficiente para nos impedir de ler a palavra. A ferramenta do desânimo é o suficiente para não gerar comunhão, para impedir que a gente esteja na casa de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu diria: não deixe Satanás usar a ferramenta do desânimo. Eu li uma frase que me chamou muita atenção, diz assim: não dê ouvidos a quem não está carregando uma pedra, mas se sente no direito de criticar a altura do seu muro. É isso mesmo. Tem gente que fica olhando para a altura do muro, mas ele não tem coragem de carregar uma pedra. Não dê ouvidos. Deus não restaura muros com gente dividida. Como é que está a sua casa? Como está a sua conduta na igreja? Como está a sua espiritualidade do dia a dia com Deus? Deus quer te abençoar. Deus quer que você construa os muros que porventura foram destruídos. Mas não deixe Satanás usar a ferramenta do desânimo na sua vida. A terceira lição, eu diria que nós precisamos crer na provisão de Deus. Olha o que Neemias disse, do verso 2:18. A mão do meu Deus me foi favorável. É interessante que Neemias já tinha visto a boa mão de Deus, que haveria de providenciar tudo o que era necessário, antes mesmo da primeira pedra ser colocada. Olha que bênção! Ele já tinha visto a boa mão de Deus. Ele já via a provisão de Deus, antes mesmo da primeira pedra ser colocada para a reconstrução do muro. Antes da obra, Deus já tinha preparado para ele a autorização do rei, já tinha preparado os recursos, já tinha preparado as cartas de salvo-conduta. Deixa eu falar uma história, algo muito importante para você. Se Deus te chamou para reconstruir alguma coisa na sua vida, eu vou dizer pela fé que Ele já providenciou aquilo que você precisa. Não deixe a ferramenta do desânimo te estacionar, te parar. Saiba que Deus já providenciou o necessário para a sua vida. Ô, gente, a minha família aqui é testemunha. Que ano abençoado 2025. Que ano abençoado 2025. Eu vou só contar mais um testemunho abençoado. Eu não sei quantos viram a minha foto aí, mas eu tenho uma foto que eu estou com um terno bonito, azul. Não estou? Um negão elegante. Não, sem modéstia, sem modéstia. Estava bonito, tá? Ô, gente, até o terno para o casamento da minha filha, que eu tinha reservado um terninho daqueles do dia a dia, o melhor que você tem, você vai e prepara, né? E, gente, eu casei com um terno tão bonito. E até eu olhava para o espelho e falava assim, rapaz, você, presente. Você acredita que mesmo na crise que você está vivendo, seja qual for, Deus já providenciou o que você precisa? Você acredita? É essa prática de Neemias. Neemias se colocou à disposição de Deus, viu aquela situação, viu o momento que estava vivendo, e antes de colocar a pedra, Deus foi providenciando tudo que ele precisava para a reconstrução do muro. Coríntios, capítulo 9:8, diz assim, consegue abrir para mim aí esse texto? Consegue abrir aí alguém? 2 Coríntios, capítulo 9:8, diz assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Filipenses 4:19 diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê nessa palavra, que Deus, em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas, suprirá a sua necessidade em glória por Jesus Cristo? Tessalonicenses 5:24, deu para abrir aí algum desses textos? Vamos lá?
5:24 ou Filipenses 4:19. Abre um de cada vez, tudo bem? Tessalonicenses 5:24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus te chamou, se Deus te convidou, você tem essa promessa, esta certeza, quem fez vai cumprir. É amanhã, pastor? Não sei. Depois da manhã, pastor? Não sei. Mas vai chegar. Eu diria que já chegou. É só aguardar o tempo certo para você desfrutar disso. A verdade é que a fidelidade de Deus que garante o cumprimento da obra. É essa fidelidade que vai garantir o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Na ceia, há um fundamento da reconstrução. Sabe qual é o fundamento da construção na ceia? Não é aquilo que o pastor fala, mas é o sacrifício de Cristo. Quando na ceia nós participamos assim, isso é o meu corpo que é dado por vós. Ele está dizendo que nenhum muro de Jerusalém vai se sustentar sem fundamento. Nenhuma restauração espiritual vai acontecer sem a cruz. Quando nós encontramos, isto é meu corpo que é dado por vós. Está dizendo, irmãos, que o sucesso da nossa história, da nossa caminhada, é a cruz de Cristo. O sucesso da cruz de Cristo é nós estarmos fundamentados nele. Não é fundamentado naquilo que nós vemos, simplesmente naquilo que nós observamos. Mas a verdade é, irmãos, quando lemos a palavra de Deus, nós precisamos crer na provisão dele e na sua fidelidade. Nenhuma restauração espiritual em 2026 terá sucesso se nós ignorarmos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o lugar, sabe, aonde o entulho do nosso pecado foi removido para que surgisse um novo alicerce. O sangue de Jesus, ele é aquela argamassa que vai sustentar os nossos novos muros. O sangue de Jesus é a argamassa espiritual que vai trazer coesão à nossa vida. Assim como na construção antiga, a argamassa unia as pedras, impedia a rachadura sob pressão, o sacrifício de Cristo sela nossas brechas, une nossas feridas e sustenta a igreja e a família em tempos de crise, transformando pedras soltas em uma fortaleza inabalável. É isso que nós queremos, irmãos. Uma igreja unida, forte. Vem o vento, vem a dificuldade e nos tornamos uma fortaleza inabalável. É isso que acontece, irmãos, com a família, uma família unida. Vem a crise, vem a dificuldade, vem a sacudida, mas se ela está junta, unida, em tempo de crise, unidas em propósitos, ela se torna uma fortaleza. Sabe, Neemias, do verso 18, diz assim: levantemos e edifiquemos. O muro só começou a existir quando houve a disposição e a decisão de levantar da acomodação, de edificar com disciplina, de orar, de santidade, de unidade. E é assim que acontece também quando participamos da ceia do Senhor. Levantar e edificar começa ao sair. Olha o que Paulo disse: anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tem gente que acha que a ceia termina no altar. Mas a ceia não termina no altar. Ela vai continuar no nosso viver. A gente participa da ceia e a gente sai da mesa com um compromisso. A gente não sai aqui emocionado tão somente, nossa, porque tem muita gente assim, não, eu participei da ceia. É muito mais do que emoção, irmãos. A ceia, ela começa com um banquete de adoração no altar e ela vai terminar com o nosso compromisso de reconstrução no mundo. A gente participa na ceia do Senhor, mas participa desse banquete e vai terminar com o compromisso de reconstrução no mundo. Começar então 2026 não é apenas virar uma página do calendário, é nos colocarmos diante de Deus e declarar com muita sinceridade: Senhor, nós não queremos apenas atravessar mais um ano, queremos reconstruir o que for preciso e restaurar a glória
que foi perdida. Eu não sei como você está na noite de hoje, mas a mesa do Senhor, nós entendemos que a reconstrução começa por dentro. Começa agora. Na ceia do Senhor, nós proclamamos pela fé que o pão que vamos comer é o pão que cura as ruínas. Porque o pão que vamos comer não é simbolicamente tão somente o pão em si, mas é o Cristo vivo conosco. Quando participamos da ceia e trazemos o pão como memória, nos lembramos desse corpo, desse Cristo presente. Nos lembramos do cálice que restaura, com o sangue de Jesus Cristo. Por isso que o Paulo diz assim, porque todas as vezes que comete esse pão e bebete o cálice, anunciai da morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor é mais que um memorial, é um chamado para reconstrução interna, para mudança interior. A ceia do Senhor é onde Deus trata fundamentos antes de levantar estruturas. Por isso que Provérbios diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não se edifica muros espirituais com corações feridos e não tratados. Quantas pessoas entraram em 2026 com o coração ferido? Não tratou o coração. E sabe, alguém disse que fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é o quê? Alguém disse que é caduquice, burrice, não sei. Mas deixa eu falar para você, não edifique muros espirituais com o coração ferido e não tratados. Pois o Senhor primeiro cura os quebrantados de corações, antes de confiar a Ele grandes obras. Deixa eu falar uma verdade para você. Deus quer confiar grandes obras nas suas mãos. Você acredita nisso? Ah, pastor, então eu vou ser um pregador daqueles que você é conhecido mundialmente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus vai colocar a grande obra na sua vida e na sua mão, na medida em mão que você puder administrar. E às vezes a grande obra para um é grande, para outro é pequeno, mas deixa eu falar uma grande obra que Deus com certeza quer fazer na vida de todo mundo aqui. É fazer com que as nossas famílias sejam instrumentos de bênção aonde ela estiver. Essa é a maior obra que Deus quer fazer depois da nossa conversão e depois da salvação. É constituir famílias fortes, igrejas fortes. Só, irmãos, famílias fortes vão conseguir transmitir para a cidade de Governador Valadares aquilo que a cidade precisa. Não são os recursos técnicos, embora possam ajudar, mas são, na verdade, as experiências que nós vamos ter com Deus e a unidade da família, corpo de Cristo, que vai ser suficiente para pregar e proclamar a palavra de Deus nessa cidade. Eu diria, nesta noite, a oração do Salmo 147, versos 3. Sara os quebrantados de coração, lhes pensa as feridas. Gente que precisa ser curado. E se não reconhecer que precisa ser curado, vai continuar enfermo. O altar continua sendo o lugar onde Deus restaura fundamentos. O altar continua sendo o lugar onde Deus renova as alianças. O altar continua sendo o lugar onde Deus vai devolver sentido na nossa caminhada. Então eu diria nessa noite, como o salmista disse no Salmo 84:10, pois um dia em teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O altar continua sendo lugar para a gente ser fortalecido. 2026 começa, sabe aonde? Começa na presença do Senhor, a sua mesa, a mesa da reconstrução. Senhor, nós não queremos apenas atravessar mais um ano. Espero que seja essa a nossa oração. Nós queremos reconstruir o que foi destruído e restaurar a glória que se perdeu. Que Deus nos abençoe.
Que haja, nessa noite, reconstrução interior. Que haja no altar um lugar onde Deus vai restaurar os fundamentos que a gente precisa, para a gente construir, durante 2026, um ano de muitas bênçãos para todos nós. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente nesta hora. Nesse primeiro domingo, eu quero te convidar para você fazer a sua oração em silêncio. Confesse pecados. Perdoe pessoas. Assuma novos compromissos. Você pode entrar nesse primeiro domingo de 2026, reproduzindo tudo que você fez em 2025. Isso é apenas uma mudança de calendário. Mas você pode se posicionar nessa noite e dizer: Senhor Deus, eu quero iniciar nesse primeiro domingo de 2026 uma reconstrução diferente da minha história. Eu quero buscar os fundamentos da tua palavra para reconstruir os muros que precisam ser reconstruídos. Na verdade, irmão, irmã, você pode sair daqui como se você não tivesse ouvido nada. Mas você pode sair daqui dizendo: Senhor Deus, aquela palavra falou no meu coração. E eu quero me aproximar do teu altar. Porque eu estou aprendendo que é no altar do Senhor que eu posso reconstruir aquilo que foi destruído e posso restaurar a glória que eu preciso. Eu aprendi que o altar continua sendo o lugar onde Deus restaura fundamentos, onde Deus renova a aliança e devolve sentido à minha caminhada.